Olá pessoal, a aula de hoje então a prof vai explicar o conteúdo de trigonometria. Circunferência trigonométrica, arco de circunferência e ângulo central. Arco de circunferência é cada uma das partes em que uma circunferência é dividida por dois de seus pontos. Temos aqui então uma circunferência, dois dos pontos A e B, né? Aqui a união desses dois pontos. A medida de um arco de circunferência é a medida do ângulo central correspondente. Vamos ver nesse outro desenho, então. Ponto O, ponto origem, aqui formado um ângulo, representado pela letra alfa. Aqui temos os dois pontos A e B. Então, a medida de A e B representa-se média de A e B. O ângulo de A e B e aqui o comprimento de A até B, certo? Observe então, vamos observar um outro exemplo. Observe que a medida de um arco representa a medida do comprimento desse arco. Os arcos A e C e B e D possuem o mesmo ângulo, porém não têm o mesmo comprimento, não tem a mesma medida, né? Então, olha só. Para medir os arcos e ângulos, utilizamos o grau e radianos. Olha só, o que quis dizer ali? Nós temos, então, o ponto A e C, o ponto B e D. O que está dizendo que eles possuem o mesmo ângulo, estão sobre o mesmo ângulo. Porém, eles não têm a mesma medida. A medida de A e C, o comprimento de A e C aqui é diferente de B e D. Então, não tem o mesmo comprimento, só tem o mesmo ângulo, tá? Então, aqui a medida de AC é o ângulo, né? É representado pela medida AC. Aqui temos só um valor só de uma medida só, certo? Então, é o mesmo ângulo. A medida de A e C é alfa. Representa-se média de A e C. Vamos comparando as medidas em graus e radianos. Aqui nós temos uma tabelinha, tá, com unidade fundamental de graus e radianos e a amplitude. Ou seja, aqui eu tenho em graus 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Em radianos, o zero fica o mesmo, né? 90 graus fica π sobre 2. O π vale 180. Então, 180 dividido por 2, o 90. Aqui, 180 é π radianos. 270 é 3π sobre 2. 3 vezes o 180 dividido por 2, 270. E 360 graus corresponde a 2π radianos, que é 2 vezes o 180, que vai dar o 360 graus, certo? Temos aqui agora duas circunferências trazendo, né, as medidas em graus e radianos. Olha só. Eu tenho 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, fechando assim a circunferência. Aqui a prof também trouxe, é o mesmo, só que a prof colocou aqui em radianos, ó. O 90 é π sobre 2, o 180 é π radianos, o 270 é 3π sobre 2 e o 360 graus é 2π, certo? Então, o que acontece, ó? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Esses numerozinhos que estão aqui, ó, é o quadrante, tá? Então, o que acontece? Aqui nós vamos utilizar também outros exercícios para ver o valor do grau em que quadrante está localizado, por exemplo. Então, por isso que nós temos aqui, ó, em sentido anti-horário, nós temos determinado o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, sentido anti-horário, certo? Vamos ver como é que a gente vai fazer essa conversão de unidades agora. Vimos que a medida de um arco corresponde a uma circunferência completa, que é 360 graus, ou 2π radianos, tá? Então, isso está definido. Então, como é que nós vamos fazer agora para transformar? Então, como as unidades graus e radianos são diretamente proporcionais, para converter graus em radianos, vamos utilizar uma regra de 3 simples, tá? Então, aqui a prof vai fazer o seguinte, nós vamos definir que
vamos usar para a definição dessa regrinha de 3, o 180 é igual a π radianos, tá? Então aqui eu quero saber converter 60 graus em radianos. Então eu sei que 180 é igual a π radianos. Os 60 graus vai ser igual a quanto? A regrinha de 3, vamos multiplicar em x, né? Então 180x é igual a 60 vezes π radianos. Então eu quero saber o valor desse x é igual a 60π sobre 180. Aqui eu tenho que simplificar sempre quando possível, então eu posso dividir todos os dois por 60, e 60 dividido por 60 é 1, sobra então π. E 180 por 60, 3. Então, eu tenho aqui que 60 graus é igual a π sobre 3 radianos. Certo, pessoal? Então, com essas explicações, vocês podem dar andamento aos exercícios enviados no sistema. Um beijão da prof e uma boa aula para vocês.